Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Aberta Online, e no vídeo de hoje, vamos responder ao desafio verdadeiro ou falso, com 25 perguntas bíblicas. Vamos testar os seus conhecimentos, e ver se você realmente conhece a Bíblia Sagrada? Já vai anotando quantas perguntas você consegue acertar, e no final do vídeo deixe nos comentários. Mas antes, se inscreva no nosso canal, e deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas, assim, você estará nos ajudando na nossa missão de divulgar a Palavra de Deus. Vamos para o quiz. Pergunta 1. Noé foi um grande apóstolo do Antigo Testamento. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Falso. Não há apóstolos no Antigo Testamento. Pergunta 2. Sansão matou 1000 filisteus com o osso de um jumento. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Verdadeiro. E, vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que se queimaram no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Juízes capítulo 15 versículo 14 e 15. Pergunta 3. Jacó ficou manco depois de lutar com um anjo. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Verdadeiro. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Gênesis capítulo 32 versículo 24, 25 e 31. Pergunta 4. Deus criou o sol, a lua e as estrelas no terceiro dia. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Falso. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E foi a tarde e a manhã, o dia 4. Gênesis capítulo 1 versículo 16 e 19. Pergunta 5. Davi era um ótimo flautista. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Falso. Davi tocava a harpa. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa, e a tocava com a sua mão, então Saul sentia alívio, e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. 1 Samuel capítulo 16 versículo 23. Pergunta 6. Caim, após sair da presença de Deus, edificou uma cidade e colocou o nome de seu filho, Enoque. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Verdadeiro. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Gênesis capítulo 4 versículo 16 e 17. Pergunta 7. Abraão viveu 275 anos. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Falso. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Gênesis capítulo 25 versículo 7.
Pergunta 8. O nome da mãe do profeta Samuel era Ana. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Verdadeiro. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu, e deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel, porque, dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. 1 Samuel capítulo 1 versículo 20. Pergunta 9. O pai do profeta Jonas se chamava Alfeu. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Falso. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Jonas capítulo 1 versículo 1. Pergunta 10. Deus prolongou o dia para que Josué fosse bem-sucedido na luta contra o inimigo. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Verdadeiro. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Josué capítulo 10 versículo 13. Pergunta 11. O pai de João Batista ficou temporariamente mudo por duvidar das palavras de um anjo. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Verdadeiro. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E, respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Lucas capítulo 1 versículo 18 ao 20. Pergunta 12. Os irmãos de José o lançaram numa cova de leões. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Falso. Não foi na cova de leões, mas sim em um poço. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Gênesis capítulo 37 versículo 23 e 24. Pergunta 13. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Verdadeiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo capítulo 6 versículo 10. Pergunta 14. Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho ao Senhor. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Verdadeiro. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Levítico capítulo 10 versículo 1. Pergunta 15. Neemias tinha como profissão ser um escrivão da lei. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Falso. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Neemias capítulo 1 versículo 11. Pergunta 16.
O profeta Elias acabou com 400 profetas de Baal no Monte Carmelo. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Falso. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. 1 Reis capítulo 18 versículo 22. Pergunta 17. Noé é chamado o pregoeiro da justiça. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Verdadeiro. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. 2 Pedro capítulo 2 versículo 5. Pergunta 18. Áquila e Priscila eram um casal que trabalhavam fazendo tendas. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Verdadeiro. E, achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles, e, como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Atos capítulo 18 versículo 2 e 3. Pergunta 19. Abimeleque foi um juiz de Israel que matou seus 70 irmãos. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Verdadeiro. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando a seus 70 irmãos. Juízes capítulo 9 versículo 56. Pergunta 20. Jeová Jire significa o Senhor domina a terra. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Falso. Jeová Jire significa o Senhor proverá. Pelo que chamou Abraão aquele lugar Jeová Jire, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Gênesis capítulo 22 versículo 14. Pergunta 21. Noé construiu a Arca da Aliança com os seus filhos. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Falso. Noé não construiu a Arca da Aliança. Ver em Êxodo 25. Antes da próxima pergunta, eu gostaria de saber: você gosta de ler e estudar a Bíblia Sagrada? Você tem dificuldades de ler e entender textos mais difíceis da Bíblia? Se sua resposta foi sim, nós podemos te ajudar. Vamos deixar o link de um curso de interpretação bíblica de Gênesis a Apocalipse, no primeiro comentário fixado deste vídeo. Então, assim que ele terminar, clique para conhecer. Pergunta 22. Samuel constituiu seus filhos como juízes em Berseba, Israel. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Verdadeiro. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abia, e foram juízes em Berseba. 1 Samuel capítulo 8 versículo 1 e 2. Pergunta 23. Terá, o pai de Abraão, morreu aos 200 anos, em Ur. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Falso. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Gênesis capítulo 11 versículo 32. Pergunta 24. Tubal-Caim foi um pastor de ovelhas. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar.
falso. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Noema. Gênesis capítulo 4 versículo 22. Pergunta 25. Quando Jesus ressuscitou, comeu peixe e um favo de mel junto com seus discípulos. Verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Verdadeiro. Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado, e um favo de mel, o que ele tomou, e comeu diante deles. Lucas capítulo 24 versículo 42 e 43. Quantas perguntas você acertou neste quiz? Conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal, e ative o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, ele é muito importante, assim, você nos ajuda a divulgar esse vídeo e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui. Que Deus te abençoe abundantemente, e até o próximo quiz.